Olá, boa tarde a todos. Chamo o professor Rian. Estou aqui com vocês em mais uma aula de Química Inorgânica 1, onde a aula de hoje ela tem como tema o modelo de repulsão do par de elétrons na camada de valência, caso com a abreviação RPSV, né, onde a gente vai elencar alguns tópicos principais, né, que estão relacionados com o modelo de repulsão dos pares de elétrons na camada de valência, onde os compostos, as moléculas, elas vão ter características inerentes à disposição, né, das ligações e dos elétrons, né, que vão estar fazendo parte da ligação dos átomos, e verificar como esses elétrons envolvidos na ligação e os pares de elétrons isolados, eles vão influenciar na disposição tridimensional dessa molécula, né? Onde existe uma grande limitação, né, no modelo de Lewis, né, para verificar como essa molécula ela vai ter um arranjo, né, no espaço 3D. Então, inicialmente, o modelo de repulsão de pares de elétrons de camada de valência, né, a forma das moléculas elas tem grande importância para a determinação de algumas propriedades, né, de acordo com relacionados ao odor, a mecanismo de ação dessas moléculas ou desses compostos, onde essas características, né, elas vão estar relacionados com algumas reações inerentes à vida, das quais essas interações ou esses arranjos espaciais, né, eles vão predizer alguma das características físicas e algumas características químicas, né, a respeito do arranjo espacial dessas moléculas, né, segundo o modelo de repulsão de elétrons, o modelo de repulsão de elétrons na camada de valência, onde o modelo de repulsão ele veio justamente para somar, né, as ideias do modelo da estrutura de Lewis, né, onde nós só temos, né, a ideia geral a respeito dos pares, né, de elétrons que vão estar relacionados à ligação entre os átomos, né, onde a gente não consegue, né, por meio só da teoria de Lewis, predizer uma geometria dessa molécula, né? Onde o modelo ele vem justamente para mostrar, né, as formas moleculares poliatômicas que podem configurar no arranjo espacial dessas moléculas, né, onde os átomos ligantes e os pares de elétrons isolados eles vão causar uma certa influência com relação à disposição do arranjo desses átomos no espaço. E a gente vai conseguir, né, por meio do modelo, né, predizer a estrutura molecular simples, né, onde digamos assim, o ordenamento dos átomos eles vão estar relacionados com essa interação, com essa capacidade, né, relacionado com a utilização dos elétrons ligantes e os pares de elétrons isolados. Então, eles vão influenciar, né, com relação à geometria dessa molécula ou desse composto, né, que a gente vai estar evidenciando ao longo da nossa aula. Então, dentro dos arranjos básicos, né, que possivelmente a gente pode estar tendo algum contato mais para frente das aulas, né, a gente vai ver como as regiões de densidade eletrônicas elas podem influenciar, digamos, no arranjo espacial desses compostos ou dessas moléculas. No caso, as regiões de densidade eletrônica são regiões onde possivelmente, né, a gente pode encontrar elétrons, né, são regiões de alta densidade de elétrons. Essas regiões elas podem ser caracterizadas como elétrons das ligações ou elétrons, né, dos pares isolados, onde essa disposição na contagem desse quantitativo ele vai influenciar com relação ao arranjo. Por exemplo, aqui na tabela, né, nós temos números de pares de elétrons 2, então possivelmente a gente vai ter um arranjo linear. Número de pares de elétrons 3, então respectivamente um arranjo trigonal planar. 4, tetraédrico. 5, trigonal piramidal. 6, octaédrico. Só que, no entanto, a gente tem que diferenciar com relação a, digamos, regiões de densidade eletrônica
né, com disposição dos átomos. Então a gente tem que ter essa grande diferenciação para a gente poder caracterizar da melhor forma o arranjo desse composto ou dessa molécula. Por exemplo, aqui, né, nós temos a molécula de amônia, que é o NH3. Então nós vamos ter basicamente, ó, essa, digamos assim, essa disposição no espaço para a molécula de NH3. Então, possivelmente, ó, se a gente for considerar regiões de densidade eletrônica, nós vamos ter aqui, ó, então, 1, 2, 3, 4. Então, se eu for considerar o número de regiões de densidade eletrônica para esse modelo aqui, evidenciado da amônia, eu vou ter 4. Então, seria, ó, se eu for considerar o número de regiões de densidade eletrônica, seria um modelo tetraédrico, mas não é isso que a gente observa aqui, né? Nós temos um modelo piramidal, sendo o seguinte, então a gente vai considerar como esses elétrons, tanto das ligações quanto os pares isolados, eles vão influenciar com relação à geometria que essa molécula ou esse composto ele vai adotar, onde pode ocorrer o que? Interações, né, eletrostáticas, no caso de repulsão ou atração, né, desses pares de elétrons ou os pares da ligação, no caso, os pares de elétrons da ligação ou os pares de elétron isolado, onde eles vão fazer com que mude as propriedades estruturais desses compostos. Em que caso, né, a gente tem que considerar, tá, tem arranjo das densidades eletrônicas, né, existe as regiões densidade das ligações e as regiões de elétrons isolados, né, onde a gente tem que diferenciar com relação para poder definir da melhor forma como esse átomo ele vai se arranjar no espaço, né, e fazer essa diferenciação considerando as regiões de densidade eletrônica e, né, as ligações e os pares de elétrons isolados. Um outro exemplo aqui, a gente vai fazer com a água aqui. Então a água, ela tem essa geometria aqui, ó. Então eu vou ter dois pares de elétrons isolados e dois pares de eletroligantes aqui. Onde é o seguinte, nós temos então, ó, nós temos só que essa região aqui, onde está os pares de elétron isolado, dentro do modelo de repulsão dos pares de elétron livre, ele é considerado como apenas uma unidade. Então seria também, ó, teria 3. Então seria trigonal planar se a gente for considerar as regiões de densidade eletrônica. Só que, no entanto, né, no caso, vai ocorrer aqui uma repulsão, né, entre essas regiões. No caso dos elétrons ligantes, no caso a gente vai ter um dipolo aqui com carga parcialmente positiva e aqui carga parcialmente negativa. Então vai ter uma repulsão entre essas regiões e entre os próprios pares de elétrons, né? Então isso que faz com que a água ela tenha essa geometria angular aqui e tenha essa diferenciação com relação ao arranjo. Então, como observação, a gente tem que atentar para como esses elétrons eles vão estar no espaço. Por quê? Dentro da estrutura de Lewis, né, a gente consegue ter um dimensionamento com relação ao quantitativo de elétrons, né, considerando a regra do octeto. Aqui eu vou pegar o mesmo exemplo aqui, ó, do NH3. Então, considerando a teoria de Lewis, né, que a gente não consegue, se a gente for só considerar, a gente não consegue ter um parâmetro, né, para, digamos, para definir da melhor forma possível
o arranjo dessa, digamos, dessa molécula aí. Então a gente vai ter, ó, o nitrogênio, então, ó, a gente consegue fazer representação de Lewis, né, para saber como os elétrons, como os átomos eles vão estar se ligando, né, em termos de ligação, para quantitativo de ligações, só que, no entanto, a gente não existe essa grande limitação com relação digamos, a representação de Lewis, né, para mostrar o arranjo dessas moléculas ou desses compostos. Aqui dentro do arranjo espacial, né, nós vamos ter diferentes classificações, né, considerando o número de átomos que irão estar ligados a esse átomo central e se o número de ligações, né, que vão estar relacionados com esse átomo central, e a partir daí a gente vai ter propriedades para fazer a caracterização desse arranjo, né, considerando a disposição desses elétrons de camada de valência e verificar se possivelmente eles podem estar influenciando com relação ao arranjo, né, ou a geometria dessas moléculas. Então, dentro, né, dessa figura que é apresentada para vocês, nós temos essa diversidade, né, de geometrias moleculares que as moléculas elas podem estar se apresentando, né, e vai depender muito, né, da quantidade de átomos que vão estar se associando para a formação digamos, desses tipos de geometria. Por exemplo, nós temos a linear, a angular, a trigonal planar, no caso onde dentro das variadas geometrias, né, nós temos alguns ângulos específicos, né, dentro de algumas geometrias. Na trigonal planar, né, nós temos um ângulo entre os átomos, né, de 120 graus. Né? Nós temos a pirâmide trigonal, a ENT, né, que é uma variação, mas a gente vai ver mais lá para frente por que ocorre essa variação, como, né, digamos, a questão, as regiões de densidade eletrônica, elas vão influenciar com relação ao mesmo tipo de geometria, né, para verificar essa influência. Nós temos a tetraédrica, a gangorra, que também é uma variação do modelo tetraédrico. Também dentro do modelo, a gente vamos ter o quadrado planar, que também é uma outra, no caso, diferenciação com relação a como esses pares de elétrons na camada de valência eles vão influenciar. Nós temos a bipirâmide trigonal, a pirâmide quadrática, o modelo octaédrico e a bipirâmide pentagonal. E aí a gente vai ver como a associação desses átomos, a gente vai conseguir fazer essa diferenciação quando existir variação entre os modelos, para ter um melhor entendimento com relação a esse modelo dos átomos que eles vão adotar e como os elétrons de camada de valência eles vão estar influenciando. Então existe dentro do modelo de representação, no caso dessa geometria ou desse arranjo, né, existem algumas regras para a gente fazer digamos, a representação desses modelos. Né? A partir daí a gente consegue ter um dimensionamento a respeito de como, né, essas regras dentro do modelo de repulsão de pares de elétrons de camada de valência, eles podem estar atuando, né? A gente pode ter a junção dessas regras para a gente conseguir fazer a representação desse arranjo, né, considerando cada excepcionalidade nas regras. Então, a primeira regra, ela diz o seguinte: as regiões de alta concentração de elétrons, no caso as ligações e os pares isolados no átomo central, eles se repelem, né, para reduzir a repulsão. No caso, a gente vai ter um arranjo onde essas repulsões elas sejam mínimas, né, considerando a disposição desses átomos ou
as altas regiões de densidade eletrônica. Isso faz com que a gente consiga manter uma estrutura em que essa distância, né, entre esses ligantes, né, eles vão ter uma, digamos, uma estabilidade, fazendo com que a estrutura ela ganhe um arranjo conforme a disposição desses ligantes. A regra 2. Então, dentro da regra 2, né, existe uma, digamos assim, uma peculiaridade com relação às regiões de alta concentração, onde as insaturações, né, elas contam apenas como sendo uma única região de alta densidade. Então, por exemplo, aqui, ó, nós temos a molécula, no primeiro aqui, a molécula de CO2, né, a representação. Então, nós temos, ó, entre essa ligação aqui entre o oxigênio e esse carbono e esse carbono. Então, aqui nós temos uma dupla ligação. Então, a nível, né, de região de concentração de elétrons, né, ela conta apenas como uma única unidade. Então, aqui eu tenho uma e aqui eu tenho duas. Então, nesse caso aqui eu tenho duas regiões de concentração de elétrons. Aqui na molécula de CO3, 2-, né, aqui eu vou ter uma, duas, três. Então, eu vou ter 3 regiões de alta concentração dos elétrons. E aqui na molécula de eteno, né, eu vou ter essa região e essa região, onde também aqui eu vou ter 3 regiões de alta concentração de elétrons. Isso influencia com relação ao arranjo? Influencia, porque a gente vai ver mais lá para frente também que essas regiões elas já vão estar relacionadas com a repulsão ou a atração, dependendo do ligante que vai estar relacionado com o átomo central, né? Aí existem algumas propriedades, né, que vão estar influenciando com relação à disposição desse arranjo. Então, ó, um exemplo aqui na molécula de eteno, digamos, a disposição desse ângulo de ligação aqui influencia, e também, ó, desse outro lado aqui ele influencia, onde essa região aqui ela vai apresentar aproximadamente um ângulo de 120 graus, né? E aqui aproximadamente 117 graus. Então, ó, essas regiões de concentração de elétrons, elas afetam sim o arranjo, a geometria, a disposição no espaço dos átomos, e fora que angulação, né, entre eles. No caso, a gente diz que existe uma minimização dessa, digamos assim, dessa geometria para que ela fique da forma mais estável. Então, a gente tem em mente que essas regiões de densidade de elétrons, elas afetam sim a geometria da molécula. Dentro do estudo dentro do estudo para entender, né, as regiões de alta densidade eletrônica, né, a gente tem os métodos computacionais, que são métodos, né, que eles conseguem fazer com que a gente visualize, né, por meio de cálculos químico-quânticos, né, possíveis regiões de alta densidade eletrônica, são chamados os MAPs, né, que a gente consegue ver possivelmente onde os elétrons vão estar mais concentrados, né, vão estar mais fortemente concentrados, e regiões que vão estar pobre em elétrons. Então, esse MAP ele tem por finalidade a gente ver regiões que possivelmente podem fazer um ataque, né, e regiões que podem sofrer um ataque, né, dependendo da natureza desse eletrófilo ou desse nucleófilo, né, e assim a gente consegue ver como algumas reações químicas elas tendem a ocorrer,
possivelmente regiões que podem estar recebendo esse elétron, e regiões que podem estar doando elétron. Então, essa distribuição serve justamente para a gente ter esse dimensionamento de como essas regiões elas vão influenciar tanto na estrutura e possivelmente em uma reação, caso essa molécula venha interagir com outro composto, né? E o modelo, dentro do método computacional, ele serve para a gente ter essa visualização a respeito dessas regiões de densidade eletrônica, né, pelo o mapa de potencial eletrostático, né, e os métodos eles servem justamente para a gente ter, né, mais detalhes a respeito sobre as propriedades de distribuição de elétrons nessas moléculas, né, e algumas possíveis predição, né, a respeito de como essas moléculas elas vão interagir e como essas moléculas elas podem apresentar na sua forma tridimensional. Dentro das moléculas com pares isolados no átomo central, né, a gente vai ter também, seguindo a regra, né, que a gente está averiguando, né, dentro da regra 3, nós temos o seguinte: todas as regiões de concentração eletrônica elevada e todos os pares de elétrons isolados e ligantes, eles são incluídos na descrição do arranjo dos elétrons. Por quê? Digamos assim, esse ordenamento dessas regiões, eles vão influenciar com relação à disposição, né, dessa geometria. Por exemplo, aqui na molécula de SO3 com carga 2-, né, o enxofre, ele vai ser o átomo central, digamos aqui, eu vou fazer a representação de Lewis dessa molécula aqui. Então, ó, o enxofre está obedecendo a regra do octeto, só que existe essa grande limitação com relação à representação de Lewis. Então a gente tem esse modelo aqui de Lewis, e usando o modelo de repulsão de pares de elétron, né, a gente vai ter um adequamento, a gente vai adequar essa molécula, né, considerando esse par de elétron aqui, que no caso, ó, a gente vai ter uma região de alta densidade eletrônica, a gente vai ter uma nuvem eletrônica aqui, fazendo com que essa molécula ela tenha um reordenamento desses átomos, empurrando, né, empurrando digamos assim, esses átomos aqui para baixo. E a partir daí, a molécula ela tem essa disposição. Só que olha só, a partir do momento em que essa região de alta densidade eletrônica ela influencia com relação à repulsão, no caso empurrando essa região para baixo, só que aqui também, ó, vai ocorrer o que? Repulsão entre elas. Então vai existir o momento em que essa repulsão entre eles vai ser mínima, tanto do par isolado de elétron quanto dos átomos, né, que vão estar ligados a esse átomo metálico central. Então, essa disposição, essa descrição a respeito do conhecimento dessas regiões com alta densidade eletrônica, ela serve justamente para direcionar para a melhor forma de apresentação desse arranjo ou geometria que a molécula ela venha representar. Então, nesse caso aí, ó, nós temos, né, digamos assim, esse arranjo. No caso, esse átomo de oxigênio aqui ele vai estar com carga negativa, e esse outro aqui vai estar também com carga, esse aqui embaixo vai estar com carga negativa. Então, eu vou ter essa molécula aqui com a carga 2-. Então, a gente tem como predizer como essa molécula ela pode
está representada no espaço tridimensional, né, considerando todas as características relacionadas com os elétrons de ligação e os elétrons isolados, né, considerando a capacidade que cada átomo tem, né, de ganhar ou doar elétrons, ou no caso está compartilhando os elétrons aí, por exemplo, como tem nesse exemplo aí do Bsl3 2-. E verificar como os elétrons ligantes eles vão estar fazendo esse direcionamento, né, para obedecer a regra do octeto, só que a gente sabe que existe octeto incompleto, octeto que pode ser expandido. Então, todas essas características elas devem ser levadas em conta, né, para a gente ter um melhor direcionamento a respeito da classificação desse arranjo. A quarta regra, né, a gente sabe, né, que diferentes regiões de alta densidade de elétrons eles podem causar repulsão. Só que existe uma ordem. Por quê? A gente vai ter par de elétron isolado e par de elétron da ligação entre os átomos. Então, a partir daí, existe uma, digamos assim, uma ordem, né, de prioridade a respeito de quem vai ter mais influência sobre a outra região. Então, a seguinte ordem ela é classificada. Então, sendo a maior prioridade, par isolado por par isolado, eles vão influenciar, digamos assim, com maior intensidade, digamos assim, a repulsão, né, entre esses dois tipos. Depois vem par de elétrons sobre o átomo e por último átomo-átomo. Então a gente tem que ter essa diferenciação, né, a respeito desses três casos para a gente poder fazer uma análise mais minuciosa, mais precisa, para a gente ter essa outra regrinha para a gente ajudar nessa classificação. Então, na imagem aí, nós temos o par isolado e o par ligante. O par isolado, ele está influenciando, como vocês podem ver aí, no par ligante, que no caso seria par isolado átomo, aqui, como só tem, aqui no caso, se tivesse mais um par isolado, seriam dois, aí ia ter repulsão entre eles. Como um exemplo aqui, a gente pode pegar o caso da água, né? Os dois pares isolados, eles vão estar influenciando. Né? E átomo-átomo, a gente poderia ter aqui, né? Caso houvesse uma, digamos assim, houvesse uma força que empurrasse eles para baixo, mas ao mesmo tempo, né, vai existir repulsão entre esses dois átomos. E aí, no caso, a gente seguiria a ordem de classificação para chegar a uma melhor classificação desse arranjo. Então, nós temos par isolado influenciando pares ligantes e, por último, átomo-átomo, aqui se a gente fosse analisar. Então, dentro, né, do arranjo, do modelo de arranjo, a gente consegue também fazer a classificação, né, considerando o momento do dipolo. O que seria o momento de dipolo? Seria uma tendência que os elétrons eles têm de seguir um caminho, né? Se existe uma diferença de potencial eletrostático entre os átomos. Então, essa diferença a gente consegue classificar pelo momento do dipolo. Então, quando o momento do dipolo ele vou colocar bem aqui do ladinho, quando o momento do dipolo ele é igual a zero, a molécula ou o composto ele é classificado como sendo apolar ou não polar. E quando o momento do dipolo ele é diferente de zero, a molécula é classificada como sendo polar. Essa classificação ela também ajuda, ela dá um direcionamento com relação à geometria que essa molécula ela vem apresentar, porque a gente considera as regras, né, fazendo a mensuração
das regiões de alta densidade eletrônica, verificando como ocorre a repulsão entre o par de elétron, par de elétron, par de elétron átomo e átomo átomo, né? Aí a gente vai ver que também que essas regiões elas fazem com que os elétrons eles sigam uma tendência ou um caminho, né, de, digamos assim, de diferença de eletronegatividade. Um exemplo aqui, nós temos a molécula de ácido fluorídrico, né? Existe então o momento do dipolo dela é 1,91. Então, como esse número ele é diferente de zero, essa molécula é classificada como polar. Aqui, digamos aqui, a gente vai pegar o metano, né? Então, se a gente for observar as forças, né, com que desempenha carbono e hidrogênio, elas são meio que parecidas, né? Se a gente for pegar, estudar a ligação CH, digamos, eles vão desempenhar a mesma força de eletronegatividade para fazer o compartilhamento desse elétron, né? Logo, esse momento, no caso, a gente for usar os vetores para fazer essa classificação, vou colocar bem aqui, fazer essa classificação aqui, ó. É como se essas forças se anulassem, porque eles apresentam que a mesma força para puxar esse par de elétrons, né, digamos assim. Aí essa força ela acaba sendo nula, então logo ó, o momento do dipolo ele é igual a zero. Então a gente consegue ter essa classificação, no caso, para verificar possivelmente se moléculas elas são classificadas como polares ou apolares. Então a gente tem esse parâmetro, tem esse outro parâmetro, né, para utilizar para fazer uma classificação de moléculas, né, considerando apenas geometria. Então se eu tiver uma molécula, eu conseguir fazer com que eu consiga classificar de acordo dentro das regras que foi apresentado, né, eu consigo montar o arranjo ou a geometria dessa molécula e consigo dizer se dentro do momento do dipolo ela é apolar, não polar, ou ela é polar. Então aqui dentro dessa tabela, né, nós temos os diferentes arranjos, né, que a gente viu logo lá no início que eu apresentei para vocês, né, linear, angular, piramidal, tetraédrica, gangorra, que no caso seria aquela, quando é trigonal, que ela é em T, e quando ela é tetraédrica, ela é, no caso, um outro tipo, nós vamos ter gangorra. E a gente observa o mesmo quantitativo de átomos ligados ao elemento central, digamos assim, ao átomo central, só o que vai diferenciar a disposição desses átomos no espaço é o quantitativo de elétrons ligantes e elétrons não ligantes, que no caso são os pares de elétrons isolados. E a partir daí a gente consegue ter uma melhor classificação dessas moléculas. Então, se a gente for considerar aqui, nós temos a fórmula dos elétrons na camada de valência, né, da repulsão dos pares de elétrons na camada de valência, onde nós temos aqui a formulazinha, ó, AX como sendo o átomo central, X os átomos que estarão ligados a esse átomo central, e E os pares de elétrons isolados.
Então, a partir dessa formulazinha da repulsão dos pares de elétrons na camada de valência, né, a gente tem essa classificação a respeito dessa geometria. Então, tem a geometria, né, a gente consegue ter essa diferenciação com relação à polaridade que a molécula ela vem a apresentar. Então, dentro, digamos, da estrutura linear, né, tem moléculas não polares e moléculas polares. Exemplo de molécula não polar, aí nós temos o gás carbônico, né, que a gente for representar o arranjo dela ou a estrutura dela, a gente vai ver que é como se a ligação carbono-oxigênio, o oxigênio puxasse esse par de elétrons mais próximo dele, pela essa diferença de eletronegatividade, só que, no entanto, né, nós vamos ter a outra ligação também aqui, que vai exercer a mesma força que essa. Então, logo, essas duas forças no sentido contrário, elas vão se anular. Logo, a gente classifica essa molécula como sendo não polar ou apolar, né? E um outro exemplo aí do óxido de nitrogênio, né? Então, existe uma diferenciação com relação à tendência desses elétrons, que é para próximo aí do oxigênio. Então, logo, vai existir só um sentido, né, para, digamos, de caminho para esses elétrons aí. Então, classifica uma molécula como sendo polar. Vai existir um polo dentro dessa molécula. Aí a gente consegue ver a classificação dentro de todos os tipos aí, né, considerando o arranjo que essa molécula ela vem a apresentar. Então, só dando continuidade aí dos outros modelos, né, que a gente vai trabalhar mais lá para frente com relação a essas representações. Um exemplo aqui. Então, para a gente fixar o que foi apresentado, né, dentro da teoria de repulsão dos pares de elétrons de camada de valência, né, de como ela ajuda a representação de Lewis a ter digamos, um melhor detalhamento a respeito de como essa geometria ela vem se apresentar. Então, dentro desse aspecto, a gente tem digamos assim, leves descrições para fazer, digamos assim, para representar da melhor forma essa molécula dentro do espaço tridimensional. Então, nós temos esse exemplo que eu vou apresentar para vocês. Então, como a polaridade de uma molécula afeta suas propriedades físicas? Você precisa saber se uma molécula é polar ou não, ao investigar como ela interage com outras moléculas. Então, diga-se uma molécula de trifluoreto de boro e uma molécula de ozônio são polares. Então, vamos resolver. Então, inicialmente, vamos desenhar a estrutura de Lewis da molécula de trifluoreto de boro. Então, vou colocar aqui. Vamos desenhar a molécula de trifluoreto de boro. Então, fazer a representação da estrutura de Lewis dela. Vamos colocar os pares de elétrons das ligações. E os elétrons isolados do flúor, como o flúor está na família 17, né, da tabela periódica, a antiga família 7A. Então ele vai ter 7 elétrons na camada de valência. Só que como ele está obedecendo a regra do octeto aqui, então para
averiguação, né, dessa informação. Então nós temos 2 elétrons aqui, então vão faltar mais 3 pares de elétrons isolados para o flúor. Então vamos colocar 3 pares em todos. Então todo mundo obedecendo a regra do octeto. Agora a gente vai fazer a identificação dos arranjos dos elétrons, né, dentro dessa estrutura aqui do trifluoreto de boro. Então, ó, vamos fazer a contagem das regiões de densidade de elétrons. Então, 1, 2, 3. Como não tem par de elétron livre aqui, então nós temos 3 regiões de alta densidade de elétrons. Então, no caso, se a gente for associar, né, ao tipo de arranjo, né, considerando o número de regiões de densidade de elétrons, nós vamos ter A, X, 3. E se a gente for pegar dentro do que foi colocado para vocês, a gente vai ter o arranjo trigonal planar, né? Agora vamos considerar a nível de, no caso, fazendo a organização, né? Porque vai existir repulsão entre os átomos de flúor aqui, já que não tem par de elétron para fazer digamos assim, ter repulsão entre as regiões. Então vamos remontar a geometria para a gente classificar a molécula em termos de polaridade. Então eu vou colocar aqui embaixo. Então, boro, flúor e flúor. Como existe uma grande diferença de eletronegatividade entre os átomos de boro e o átomo de flúor, né, existe uma tendência de proximidade, né, desses átomos para próximo do flúor. Deixa eu só mudar a cor da canetinha aqui para a gente ver melhor como é que vai ficar. Então vai seguir nessa tendência aqui. Como esses vetores eles estão em sentidos opostos, eles não se anulam, no caso eles vão estar em sentido opostos, e vai existir uma força igual entre eles em todos os sentidos desses vetores que estão em verdinho aqui. Logo, essas forças elas vão se anular. Logo, a molécula ela vai ser considerada como não polar. Ou apolar. Vamos pegar aqui para fazer a representação pro ozônio. Deixa eu mudar só a cor da canetinha novamente. Então vamos montar a estrutura. Opa, aqui é a letra B, né, para fazer já vamos montar aqui para a molécula de ozônio. Então vamos montar a estrutura de Lewis aqui.
para a molécula de ozônio. Então nós vamos ter essa representação da estrutura de Lewis para o ozônio. Se a gente for considerar também as regiões, né, de diversidade eletrônica, também nesse caso aqui nós vamos ter 3 regiões, né? 1, 2, 3 ligadas ao átomo central. Logo, também essa molécula ela vai ter uma disposição trigonal plana. Só que, no entanto, a gente vai ter a influência desse par de elétrons aqui. Então, a gente vai ter a configuração, né, segundo o modelo de repulsão de pares de elétrons de camada de valência, sendo A, X, 2, E. Né? Então, essa classificação ela diz a respeito, né, considerando a caracterização da geometria. Então, ó, se a gente for observar também, a gente vai ter essa disposição aqui, né, para esse modelo. Só que, no entanto, né, a gente vai ter a influência desse par de elétrons, né, para a questão de repulsão aqui, fazendo com que essa molécula ela tenha uma geometria que a gente vai ver. Aí nós vamos colocar da seguinte forma aqui, ó. Então a molécula, vou fazer a representação dela bem aqui embaixo. Então a molécula ela vai ter essa disposição aqui, ó, com esse átomo negativo e com esse átomo positivo. Então nós vamos ter, ó, vou mudar, já colocar bem aqui. Então vai ser uma estrutura angular. De acordo com alguns descritores da teoria, então, ó, esse par de elétron livre aí vai fazer com que influencie com relação à formação desse ângulo aqui, e possivelmente também a gente vai ter essa, digamos assim, essa classificação considerando a polaridade. Então, ó, esse caso aqui, a tendência, né, de movimentação desses elétrons segundo o vetor, né, do momento angular, nesse caso aí, a gente tem essa tendência desses elétrons partindo, né, para essa movimentação aqui. Logo, esse momento aqui, o momento aqui ele vai ser igual desculpei, só voltar aqui, ele vai ser aqui ele vai ser igual a 0 e aqui ele vai ser diferente de 0. Logo, a molécula ela é classificada como sendo polar. Então, a gente conseguiu fazer a representação da estrutura de Lewis, né? Montou a estrutura de Lewis, verificou o efeito da influência dos elétrons da ligação, ou quando teve o par de elétron livre, né, como esse influencia na geometria. E posteriormente a gente conseguiu fazer a classificação segundo a polaridade da molécula. Então nós temos uma molécula apolar
e uma molécula de ozônio como sendo polar. Então, até a próxima aula. Então, a gente vai seguir dando andamento aí nos conteúdos da nossa disciplina de Química Inorgânica 2, né? E até a próxima para mais conteúdos. Tchau, tchau.